anos logo pensa que caso tenha esse carro conseguirá andar de carro com a Guan, a policial Miau, oficial Li e os outros. Assim eles chegam no clube de carros de luxo da cidade. Ao entrarem eles dão de cara com vários carros luxuosos. O Wang percebe algo e vê uma funcionária dando uma bronca em outro funcionário fazendo chorar. Mais uma que vai perder uma gorda comissão. Ao ver isso Wang fica irritado, pensando no quão duro é um local de trabalho. Eu que o diga entendo esse funcionário. Então vai até eles perguntando se podem mostrar mais carros para ele e seus amigos. A mulher irritada grita perguntando por que dos amigos do Wang estão se apoiando nos carros, mandando eles tirarem as mãos do carro. Após isso ela observa o protagonista julgando as roupas dele, dizendo que é um estilo comum, para logo em seguida dizer que sabe que ele é um estudante comum, falando que no local não há bicicletas para vender e sim carros de luxo. Que mulher babaca, bicho. Ao ouvir isso o protagonista fica irritado, dizendo que sabe que no local somente há carros de luxo. Então pergunta se acha que ele não tem dinheiro para comprar um carro. Ela o ignora, dizendo para ele não tocar no carro para não quebrar nada. Então vai embora, dizendo para o funcionário chamado Xiao Li que deixará tudo com ele, avisando que caso ele não bata a meta esse mês será demitido. Ele, ouvindo tudo, se recompõe e vai até o Wang sorrindo, dizendo que irá mostrar os carros, enquanto pede para ignorar a atitude da gerente. O protagonista pergunta a ele quanto é a meta que ele precisa bater esse mês. Ele diz que não irá mentir, revelando seu desempenho está sendo ruim. O Wang toca no ombro dele, dizendo que ele deve se alegrar, que caso os atenda bem fará o desempenho dele atingir a meta de uma vez. Assim o vendedor apresenta um carro inicial a eles com preço inicial de 630 mil yuans. Eles, ao ouvirem isso, ficam impressionados. O Hong Fei, ao ouvir o preço do carro, diz que eles não precisam de um carro tão caro de fachada, pois somente precisam ser honestos e decentes, que tudo sairá bem. O Wang abraça os dois e diz que eles não devem se preocupar com o dinheiro. Então fala que como eles foram bons com ele, da mesma forma ele também será, dizendo que chegou a hora dele retribuir a gentileza deles, os fazendo se tornarem grandes bilionários. Ao ouvirem isso eles o abraçam, dizendo que darão a vida por ele caso seja necessário. O vendedor, ao ver toda a cena, chora admirado pela amizade deles, mas se pergunta se eles poderão pagar pelos carros. Assim mostra um carro da Mercedes-Benz com o preço de 970 mil yuans. O Wang fala que ainda não é suficiente. Então pergunta se tem um carro esportivo acima de 1 milhão. O funcionário, surpreso, diz que tem. Logo mostra um esportivo mais caro da linha da Mercedes. Os dois amigos do Wang ficam impressionados. Ele, percebendo a empolgação deles, os manda experimentar o carro. Dessa forma o Hong Fei entra no carro e, ao sentir como é o carro, fica entusiasmado. Logo pede para eles experimentarem também. Wang pergunta o valor do carro ao vendedor. Este responde dizendo que custa 2,3 milhões. O Xingping, ao ouvir o preço, fica extremamente surpreso. A encarregada do vendedor chega irritada perguntando o que eles estão fazendo. Enquanto Wang pensa que o preço está bem, a encarregada pergunta se eles podem pagar por algum carro da loja. Ainda manda o Hong Fei sair do carro, pois senão irá sujar o carro. Que mulher escrota, a pessoa não poder nem sentar no carro para ver como é. O Hong Fei, sem graça, fala que somente se sentou um pouco no carro. Wang dá um tapa no carro, ainda diz ao Hong Fei para continuar experimentando o carro enquanto ele cuidará da vendedora snob. O carro nem é da mulher e ela tá destratando as pessoas. Esse tipo de pessoal sempre tem a síndrome de pequeno príncipe. Ela dá uma bronca no vendedor, dizendo que o tipo de gente como o protagonista e seus amigos ele deve somente mostrar alguns carros baratos e se livrar deles. Ainda fala que ele não pode levar pessoas como eles para dar um test drive em super carro. Calma, o resumo já vai voltar. Porém, antes de continuarmos com o resumo, venho mostrar a vocês a minha loja de camisetas e coisa de anime. É um catálogo completo para que vocês possam comprar com tranquilidade e segurança. E o melhor, com preços acessíveis. Tá passando aí na tela para vocês relatos de clientes que compraram e ficaram satisfeitos. Por isso, ao comprar na minha loja, vocês me ajudam a manter o projeto de resumo funcionando. Caso você queira ajudar o canal, compre alguma coisa para você através do meu link. Obrigado por ver até aqui, valeu e vamos voltar ao resumo. O Xingping fala que ela está sendo muito desrespeitosa. Ela novamente fala para eles que se caso eles não tenham dinheiro não devem vir à loja para somente experimentar alguns carros esportivos. Então diz que caso eles não saiam logo da loja irá pedir ao segurança para tirá-los para fora da loja. O Xingping fica irritado, dando uma bronca nela. O Wang o segura, dizendo que ela pode fazer o que quiser. Dessa forma os seguranças chegam perguntando à gerente o que ela quer que eles façam. Ela pede para tirar o Wang e seus amigos da loja. O vendedor, com medo, avisa que eles são
clientes. Por isso ela não deve fazer isso. Ela irritado manda sair dizendo que não é a vez de ele falar. Os seguranças vão até eles pedindo para se retirarem. O Xingping com medo diz que é melhor eles irem embora. O Wang diz que isso lhe parece algo familiar. Ele toma a frente perguntando o que eles farão caso eles não saiam. Os seguranças rindo diz que caso eles não saiam certamente irão bater nele e jogá-lo para fora da loja. Ao falar isso, o segurança tenta segurar o Wang pela gola da camisa, mas ele usa a Vajrapalm para nocauteá-los e os mandar para longe. O Xingping vendo tudo pergunta ao Wang quando ele ficou tão forte enquanto Hong Fei feliz diz que gravou tudo. Se jogar isso na internet o protagonista vai ficar famoso. A gerente vendo tudo fica com medo perguntando como ele pode fazer algo desse tipo. Em seu pensamento ela diz que fará pessoas pobres como eles pagarem. Olha o nível de mentalidade dessa mulher. Ela diz ao Wang que ele terá que pagar as contas médicas dos seguranças. Na mesma hora o Wang joga uma barra de ouro no chão enquanto pergunta se a barra é suficiente para as despesas médicas. Ele diz que ela começou tudo primeiro, pois eles somente queriam comprar um carro. Assim ele diz que caso ela chame a polícia eles não ficarão com medo. Ainda diz que um de seus amigos registrou tudo. A gerente tenta contra-argumentar. Entretanto, nessa hora o segurança fala que a barra de ouro é verdadeira, deixando preocupada e surpresa pensando se o Wang e seus amigos são jovens ricos se vestindo de maneira simples. Agora começa a lição de moral. O protagonista fala que a dará uma boa lição por causa da maneira snob que ela agiu, a deixando irritada. O vendedor vendo a reação dela e a maneira que ela trata os próprios clientes diz que ela foi longe demais. Ela grita com ele perguntando que tipo de atitude é essa que ele está tendo, falando que certamente o demitirá caso intervenha mais uma vez. No mesmo instante o vendedor pede demissão dando as costas e indo embora da loja. Enquanto vai embora ele diz que sempre pensou que se trabalhasse com o coração para atender os clientes poderia fazer um bom trabalho, mas diz que se precisa agir como ela para ter um bom desempenho prefere mudar de carreira, fazendo Wang e seus amigos rirem da cara da gerente. Antes do vendedor ir embora, o protagonista o para pedindo que ele lhe venda os carros. Este diz que não pode mais vender para ele, pois não é mais um vendedor da loja. O protagonista lhe diz que todo o setor tem um rato para atrapalhar, deixando a vendedora irritada. Então pede que ele lhe venda 3 carros do modelo que o amigo dele gostou, com a melhor configuração com cores diferentes. A gerente ao ouvir isso fica sem palavras. O vendedor também fica surpreso ao ouvir que o Wang quer 3 carros. A gerente, suando por perceber que perdeu um grande cliente, fala que ele está exagerando. O Wang dá o celular ao vendedor, o mandando digitar o número da conta bancária da loja que ele fará a transferência do dinheiro na mesma hora. O Hong Fei avisa a gerente que irá mandar uma reclamação para a loja em relação ao atendimento dela. Ela ao ouvir isso fica irritada dizendo que chamaria a polícia se eles não fossem clientes. Nessa hora o segurança informa que um depósito de 7 milhões de yuans foram depositados na conta da loja. Ela ao ver fica sem palavras ao ver o nome do protagonista na transferência. Assim ele chama o vendedor para fazer o resto da venda para retirar o carro. Enquanto eles iriam para outro local da loja, a gerente o parabeniza pela aquisição do carro enquanto sensualiza. Agora não tem mais volta. Minha senhora, perdeu a comissão e ainda vai perder o trabalho. Wang diz a ela que agora é tarde para assumir que ela está errada. Ela sem jeito pede para que ele não faça nada contra ela, explicando que os superiores dela caso saibam perderá o emprego, dizendo que fará o que ele quiser caso a perdoe. Ele ao ouvir isso pergunta se realmente ela fará qualquer coisa. Ela mais uma vez confirma puxando a blusa para mostrar um pouco do corpo. Wang ao ver que ela está disposta realmente a fazer qualquer coisa diz que toda a comissão deve ir para o vendedor que o atendeu, ainda alerta que caso ela tente fazer algo contra o vendedor fará com que ela sofra ainda mais. Ela chorando confirma que fará tudo o que ele mandou. Em outro local, Wang e seus amigos se divertem com os carros esportivos na rodovia. Enquanto andavam eles dão de cara com outros carros luxuosos tentando ultrapassá-los. Os donos dos outros carros decidem começar um racha, mas o Wang fala que é melhor não começar uma corrida agora, pois eles acabaram de pegar os carros. O Hong Fei e o Xingping concordam com o Wang e desaceleram. Os donos dos outros carros percebem que os carros são novos, por causa disso eles decidiram não correr, mas diz que quer conhece-los, assim desaceleram para se comunicarem com eles. Um deles fala com o Wang Bin dizendo que querem se encontrar em um posto de gasolina à frente. Então pergunta se ele está afim. Wang confirma. Assim eles param no posto de gasolina à frente, deixando as pessoas que estão no posto surpresas por verem carros tão caros. O Wang e seus amigos encontram o dono dos outros carros. Ele pergunta o que pode fazer por eles. Um deles responde dizendo que somente quer fazer amizade, se apresentando como Liu Xingua. Wang se apresenta dizendo seu nome e dos seus amigos. Então cumprimenta o Liu. Este pergunta se eles querem formar uma equipe para estarem dirigindo esse tipo de carro. Pergunta também se eles amam Mercedes-Benz, dizendo que a maioria dos filhos de grandes famílias preferem Ferraris e Porsches. Wang fala que somente estavam lutando pela própria vida. O Liu ao ouvir isso ri dizendo que saiu bem
cara o outro pergunta como é dirigir uma versão GT da AMG da Mercedes. O Wang joga a chave do carro dizendo que ele pode experimentar. Este fica sem acreditar dizendo se realmente pode dirigir o carro dele. O Wang diz que não há nada de errado. Dessa forma o Liu também dá a chave do carro dele para o Wang testar também. Assim, após tudo em outro local, eles sentam para comer enquanto conversam. O Wang diz que os dois eram filhos de famílias importantes de grande riqueza e que ficaram surpresos quando descobriram que ele e seus amigos ainda estavam na universidade fundando uma joalheria. O Wang e o Liu trocam números para poderem conversar depois. O Liu diz que caso ele precise de ajuda no futuro ou alguma boa ideia poderá entrar em contato com ele dizendo que está ansioso para trabalhar com ele. Na casa do Wang, após tudo isso, ele se prepara para ir ao mundo apocalíptico com a van e novos suprimentos. Ele manda o sistema abrir o espaço de teletransporte, assim este teletransporta para o mundo apocalíptico. Ele se vê em uma banheira. Ao sair do banheiro dá de cara com a policial Miao trocando de roupa. Ela ao vê-lo pergunta se ele já voltou. Ele sem graça pergunta o que ela está fazendo no quarto dele. Ela irritada diz que o quarto é dela. Ele sai do quarto dela falando para os outros que ele voltou com uma marca de tapa na cara. Guan e o Xiao Nan ficam surpresos ao vê-lo. Ela o abraça dizendo que sentiu a falta dele. Ele sente um cheiro estranho logo perguntando de onde vem esse cheiro. O Xiao Nan chama para dar uma olhada do lado de fora. Vários corpos de zumbis estão ao redor do prédio em decomposição. A Xiao Gon fala que ela e o Xiao Nan treinaram bastante. O oficial Li diz que sobreviventes estão assustados por causa da quantidade de zumbis mortos. Após conversarem um pouco e decidirem sair do local, no local dos sobreviventes o líder e outro sobrevivente conversam sobre o que fazer. O líder diz que eles não devem ficar ansiosos e devem apenas continuar com o plano, pois mesmo que os zumbis não o matem, o fedor dos cadáveres certamente os matará. No prédio do Wang, já no quarto, ele e a Guan se divertem um pouco. No quarto ao lado, a policial Miao escuta tudo embaixo de um lençol. Coitada, a policial Miao vai ter que sofrer um pouco. No outro dia, um dos sobreviventes que estava vigiando percebe que algo está acontecendo. Rapidamente ele chama o líder para ver o que está acontecendo. Este chega perguntando o que está acontecendo. O líder percebe que o grupo do Wang tem um carro. Um dos sobreviventes pergunta se eles podem realmente se dar ao luxo de mexer com o grupo do Wang. O líder propõe que eles vasculhem o lugar que o grupo do Wang ficou para que eles possam encontrar algum suprimento que eles esqueceram. Já na parte de baixo do prédio, dois zumbis se encontram. Ao se verem tenta se aproximar, mas nessa hora a van do Wang bate no zumbi homem fazendo com que ele perca a cabeça. Quem assistiu School Days pegou a referência. A policial Miao diz ao Wang que não dirige há muito tempo pedindo que ele dirija. Ele fala que isso não importa muito, a pedindo para continuar dirigindo. A Guan pergunta ao oficial Li se ele está bem. Ele, vomitando por causa do balanço do carro, diz que somente faz tempo que não entra em um. O Xiao Nan diz ao Wang que não consegue entender o porquê ele deixou um pouco de arroz para os sobreviventes que queriam matá-los, dizendo que preferiria acabar com eles. O protagonista pede para o Xiao Nan se acalmar, dizendo que por causa deles a pontaria do pessoal do grupo melhorou bastante. Fala que dar um pouco de arroz não é nada demais. No antigo esconderijo do protagonista, os sobreviventes encontram 2 sacos de arroz. Um deles se perguntam como o grupo do Wang pode ter esquecido os sacos de arroz. O líder diz que isso é impossível de acontecer. Outro diz que o arroz pode estar envenenado. Todavia, o líder diz que o grupo do Wang tinha muitas armas, por causa disso não precisavam recorrer a esse método. Assim eles decidem cozinhar para testar se o arroz está envenenado. É aquele velho ditado que é um peido para quem tá cagado. Na van, o Wang diz ao Xiao Nan que misturou laxante no arroz, o fazendo dar boas risadas. A policial Miao pergunta o porquê eles estão rindo. O protagonista diz que não foi nada. Mano, o Wang é um bom trollador. Assim eles vão na direção à base de sobreviventes, chegando nela dias depois. Ao descerem da van, dão de cara com uma cidade toda destruída por causa do apocalipse. Calma, o resumo já vai voltar. Porém, antes de continuarmos com o resumo, venho mostrar a vocês a minha loja de camisetas e coisa de anime. É um catálogo completo para que vocês possam comprar com tranquilidade e segurança. E o melhor, com preços acessíveis. Tá passando aí na tela para vocês relatos de clientes que compraram e ficaram satisfeitos. Por isso, ao comprarem na minha loja, vocês me ajudam a manter o projeto de resumo funcionando. Caso você queira ajudar o canal, compre alguma coisa para você através do meu link. Obrigado por ver até aqui, valeu e vamos voltar ao resumo. O Wang diz ao oficial Li que ele estava correto sobre a localização da cidade. Assim eles vão para a floresta e erguem um acampamento para descansarem da viagem. Uma das sobreviventes pergunta a Guan onde o Wang está, pois não o viu mais. A policial Miao fala que o viu correndo na direção à estrada da cidade, olhando ao redor para saber se devem ou não adentrar a cidade. No lado do protagonista, ele pensa se deve ou não entrar na cidade. No acampamento, Xiao Nan pergunta à policial Miao o porquê ter que pensar sobre isso. O oficial Li diz que o Wang está sendo cauteloso por causa
causa do perigo que eles podem correr. Ele fala que se for por causa disso é melhor fazer um desvio. A Gwen diz que o protagonista deseja entrar na cidade para procurar ouro. Após debaterem um pouco sobre ajudar o protagonista a procurar ouro, decidem adentrar a cidade para o ajudar. Após tudo isso, no lado do protagonista, ele fala que não tem como saber se a cidade tem ouro ou não, pensando que pode haver também uma gangue como a Tubarão Louco, fazendo com que todos do seu grupo corram perigo. Assim decide esperar chegar na base para tentar trocar ouro por comida. Nesse momento, a Gwen e a policial Miao chegam onde ele está. Wang, ao vê-las, diz que tem algo a dizer, então relata que irá fazer um desvio para a segurança de todos. As duas o elogiam a atitude dele. Ele pergunta por que elas estão agindo estranho. A policial Miao explica que ela e os outros decidiram ajudá-lo a entrar na cidade para coletar ouro. Ele, surpreso, conta que todos correrão riscos caso adentrem a cidade. A Gwen conta que todos sabem disso, mesmo assim decidiram ajudá-lo. Conta que a policial já planejou tudo. Ela explica que encontraram um lugar seguro para deixar o resto do grupo enquanto ela e a policial Miao o ajudará. Dessa forma, a policial Miao pergunta ao Wang se ele se sente melhor. Ele fala que não se sente muito bem deixar o oficial Li e as crianças em um acampamento escondido. A policial fala que após o treinamento na antiga base com zumbis, certamente as crianças e o oficial Li estão muito melhores, por isso não é um perigo em deixá-los sozinhos. Mesmo ouvindo isso, o protagonista fica um pouco receoso, vendo ainda sua preocupação. Ela o conforta, dizendo que ele não deve se preocupar muito. Diz ainda que eles são uma família por tudo que eles já passaram, então fala que os problemas dele também são deles. Ao ouvir isso, ele sente um sentimento de conforto e aconchego, então diz que terá que incomodá-los, concordando em partir para procurar ouro na cidade. Do acampamento, Xiao Nan e o oficial Li percebem que os outros voltaram com o Wang. Dessa forma, eles se sentam enquanto ouvem o Wang tocar violão e cantar para aproveitarem a noite antes dele partir. Já de manhã, ele se prepara com a policial Miao e a Gwen para ir na cidade procurar ouro. Ele se despede do pessoal, este lhe desejam sorte, assim eles partem para a cidade. Já dentro da cidade, enquanto eles caminhavam, a Gwen fala que escutou um motor de um carro. Nesse momento, alguns sobreviventes aparecem patrulhando a cidade. O protagonista e seu grupo se escondem, deixando que eles passam sem os perceberem. Ele fala que as pessoas dessa cidade têm armas e carros da mesma forma que a gangue Tubarão Louco. A Gwen fala que é melhor acabar logo com essas pessoas antes de ir para a base. A policial Miao propõe que eles torturem um dos sobreviventes para conseguir informações sobre a cidade antes de entrar nela. Essas mulheres estão muito sanguinárias. Protagonista, ao ouvir tudo isso, fica um pouco surpreso e com medo. Fala que eles podem trocar comida por informações com os sobreviventes. A policial diz que é possível que os sobreviventes tentem matá-los antes mesmo deles chegarem perto, lembrando ao protagonista que eles estão em um mundo pós-apocalíptico. O Wang diz que ele tinha um plano e que elas devem cooperar com ele. Explica que ele e a policial negociarão com eles, enquanto a Gwen se esconde como uma atiradora de elite. Caso algo de errado, ela deve matar os sobreviventes rapidamente. Após isso, os sobreviventes os encontram na mesma hora. Um deles manda o Wang e a policial ficarem parados. Os dois olham para trás, ficando parados. Eles descem do carro indo na direção deles, mandando ficarem com as mãos para cima. Wang diz ao sobrevivente que ele é de outra cidade e veio se refugiar na cidade dele. O sobrevivente diz que muitos vêm se refugiar por causa disso. Caso ele queira entrar, terá que entregar comida. O protagonista diz que irá cooperar. Um dos sobreviventes vai até a policial Miao para verificar. Ela pergunta o que ele quer. Este diz que gostou da valentia dela, mas ao chegar perto dela percebe um cheiro estranho. Então pergunta por que um cheiro estranho desses está vindo dela. Assim eles pegam as bolsas dos dois, os mandando ir embora por causa do mau cheiro. Que sacanagem o protagonista fez em deixar a policial fedorenta, mas é compreensível. Ao verificarem a bolsa, eles encontram vários pacotes de pão, os pegando para si, mandando que os dois vão embora logo. O protagonista olha para a policial rindo. Ela percebe que o plano dele funcionou, relembrando que momento antes ele lhe disse que por causa da beleza dela os outros homens ficariam doidos. Ela pergunta o que ele fará em relação a isso. Assim ele explica que caso usem isso que ele trouxe, ninguém chegará perto dela. Ela, sem entender, pergunta o que tem no pote. Ele, rindo, diz que é tofu estragado e a manda cheirar. Ao sentir o cheiro, ela rapidamente vomita. Imagina o cheiro de podre que deve estar isso daí. Por causa de todo o plano, eles conseguem chegar ao portão da base. Ao serem avistados, um sobrevivente pergunta o que eles estão fazendo no local. O protagonista explica que veio de outro local para buscar abrigo na base. Dois sobreviventes saem da base, mandando que os dois coloquem as mãos para cima. O protagonista pede para que eles dois não atirem. Uma mulher também sai da base, mandando que os dois fiquem quietos. No cartão de identificação, o Wang diz que perdeu. Ela, ouvir isso, fica irritada, dizendo como que ele pode perder o próprio cartão de identificação. Lhe dá um papel, mandando escrever o nome dele, o gênero, idade e a cidade que vivia. Por ter chegado mais perto, ela sente o cheiro do tofu estragado e pergunta se eles viviam no esgoto para estar fedendo tanto. O protagonista
protagonista ouvir isso, diz que somente estava ocorrendo, se escondendo, por isso estão com um pouco de cheiro. Ela diz que, mesmo que eles estejam refugiados, eles terão que seguir as regras da base e fala que se quiserem ficar na base, terão que trabalhar para o chefe Yi Jin-hye. O protagonista pergunta que tipo de trabalho eles terão que fazer. Ela explica que há vários tipos de trabalho que eles podem fazer, explica que a moeda da cidade é chamada de moeda dourada Yi. O protagonista, ao ver o preparo da base, fala que o Jin-hye é muito esperto, ficando ansioso para ver como é por dentro. Assim, com um sorriso, ele fala que irá trabalhar duro para ajudar o líder da base. Ela explica que não é permitido qualquer tipo de crime, como roubar ou matar dentro da base, e fala que caso eles cometam qualquer crime, serão executados. O protagonista, sem jeito, diz que entende não é esse tipo de pessoa assim. Eles conseguem adentrar a base. Ao entrar, eles percebem que a cidade é bastante movimentada. O protagonista fala que o lugar é bastante seguro e movimentado, fazendo com que seja o local perfeito ao qual eles estão procurando. A policial Miao concorda, dizendo que diferente do estado lá fora, com certeza seguro dormir dentro da base. O protagonista fala que tem que trazer logo os outros para a base. No entanto, nesse momento, a policial Miao diz que tem algo errado e pede que ele olhe para as pessoas. Estão lentas e parecem muito magras. Eles, ao olhar para um lado, percebem que há um armazém, percebendo que a cidade é autossuficiente, porém está muito bem protegido. Nesse momento, um dos sobreviventes os percebe, chamando-os, perguntando se eles são novos refugiados. Ainda diz que eles conseguiram trabalho para eles dessa forma. O protagonista decide ir para ver o que pode acontecer. Ele se apresenta para o sobrevivente. Dizem que é novo local e perguntam que tipo de trabalho combina com eles. Esse responde dizendo que todo o trabalho da cidade é distribuído por ele. Assim, ele puxa uma folha mostrando o tipo de trabalho que há na cidade, informa também que o trabalho é pago de forma diária. O protagonista pegará a folha, percebe que há vários tipos de trabalhos, desde mina de carvão, guarda armado da linha de frente, limpador de rua, açougueiro, secretário, bartender, motorista, prostituição, fazendeiro e trabalhador braçal. Explica também que ele pode pegar um trabalho diferente todo dia, caso não se adequem ao que pegou, ou, caso não queira, pode ficar sem trabalhar o dia inteiro, mas explica que é necessário pagar para comer e ficar na cidade. O protagonista pergunta qual o preço de um alojamento. O homem explica que o preço é calculado todos os dias. Fala que o pior estabelecimento fica a 2 quarteirões de onde estão e cobra 5 moedas de ouro por 12 horas de estadia. O protagonista, ao ouvir isso, diz que há trabalhos na folha que somente pagam 6 yuan por dia. A policial Miao diz que isso é bastante crueldade com uma pessoa que vive na base. O homem fala que os preços não são feitos por ele, por isso caso eles queiram dormir bem terão que trabalhar mais. O homem explica que toda vez que ele oferece um trabalho para alguém ele receberá 2 yuan do que a pessoa receberá. O protagonista diz que terá que dormir na rua caso dê o dinheiro a ele. O homem fala que não seria uma boa ideia em dormir na rua, pois o local é bastante perigoso quando a noite chega. O protagonista fala que a mulher que os entrevistou na porta da base falou que não se pode cometer nenhum crime. O sobrevivente fala que ela falou isso para prevenir que os dois não roubem nenhuma comida. Então, manda ele olhar para as pessoas ao redor, perguntar se elas não estão magras e com fome. Em seguida, explica que, caso ele não trabalhe, tenha dinheiro suficiente para comprar comida, vai acabar ficando igual às outras pessoas. Para que o protagonista entenda a real situação da base, ele conta que um jovem conseguiu dinheiro para comprar comida, porém não tinha um lugar para ficar, então decidiu ficar em um beco, e quando a madrugada chegou as pessoas o atacaram e cortaram as pernas dele para ficarem com a comida. O protagonista e a policial Miao ficam com uma cara de indiferença. O sobrevivente, notando o rosto deles, e pergunta se eles não estão acreditando na história, dizendo que tudo isso aconteceu de verdade. Dessa forma, o Wang decide pegar o trabalho de guarda-costas. A policial Miao também pega o mesmo serviço que ele. Em pensamento, ele diz que com esse trabalho conseguirá se aproximar cada vez mais do chefe da cidade. O sobrevivente diz que ele certamente conseguirá se tornar um guarda-costas com seu físico, porém fala que para a mulher que está com ele esse não deve ser o serviço ideal. Diz que ela tem um belo corpo, por isso não tem porquê dela escolher um serviço pesado, dizendo que é melhor para ela é se tornar uma dançarina e aproveitar a vida de luxúria servindo o chefe da cidade de Nye, mais um figurante cafetão que vai morrer dolorosamente. O sobrevivente explica que o maior interesse do chefe da cidade é juntar mulheres bonitas e com elas ele faz uma festa do biquíni. O protagonista, ao ouvir isso, diz que não aceitará esse trabalho para sua companheira e diz que somente quer o trabalho de guarda-costas. A policial Miao fica feliz em ver a atitude dele. O homem não insiste, falando que fará a inscrição deles para o trabalho e os mandar voltar no outro dia. Ao sair de perto do sobrevivente, Wang fica irritado dele sugerir um trabalho como esse. A policial Miao fala para o protagonista que, caso o pedido dele seja negado, fala que o melhor jeito dela se aproximar do chefe da cidade é com trabalho de dançarina. Wang, ao citar isso, fica irritado e grita com eles e que ela não vai fazer esse
esse tipo de trabalho. Ela, ao ver como ele reagiu, ele disse que ele não precisava reagir desse jeito. O protagonista já está apaixonado pela policial Miao, mais um que terá um harém. O Wang, se tremendo, fala que não deixará isso acontecer, pois nem ele mesmo conseguiu ver ela de biquíni, por isso fala que não deixará que um velho gordo tenha oportunidade de vê-la primeiro de biquíni. A policial, ouvi que ele falou, lhe dá um soco, dizendo que ele é um idiota. Ao levar o soco, o protagonista percebe que falou o que estava no seu coração. Ficou muito emocionado. Mano, Wang está muito emocionado. Enquanto tudo isso acontecia, com o protagonista e a policial, alguns homens protegendo um carro e um caminhão chegam. Os sobreviventes da cidade falam que é o chefe Jin, dizendo que está na hora da comida policial. Enquanto segura, o Wang fala que finalmente o alvo deles apareceu. Assim as pessoas se amontoam em volta do carro e do caminhão, dando boas-vindas para o chefe da cidade. Os guardas, ao verem tantas pessoas se aproximando, sacam suas armas, dizendo para as pessoas ficarem longe, senão eles irão abrir fogo. Neste momento, o chefe da cidade coloca seu braço para fora do carro segurando uma bengala de ouro. A polícia e o protagonista percebem que a bengala do chefe da cidade está cravejada com pedras preciosas e ouro. A policial fala que a joia que está na bengala realmente é muito bonita. O protagonista diz que está surpreso em saber que ela gosta de joias como uma garota normal. Então ele diz a ela que irá encontrar algo que ela goste para presentear tanto ela quanto a Guan. Dessa forma, o chefe da cidade fica sobre o teto do carro dizendo para as pessoas da cidade que está na hora de comer. Ele pergunta às pessoas da cidade se elas se comportarão e trabalharam para ganhar as moedas de ouro. Ainda diz que somente as pessoas que trabalham são capazes de ser respeitados se comer bem. As pessoas ouvirem isso gritam pedindo comida, dizendo que conseguiram o dinheiro. O protagonista, ao ver como é a aparência do chefe da cidade, fica surpreso pensando que ele seria alto e legal e não que se parecesse com um rato. Ele diz à policial que o chefe da cidade está usando a comida para controlar as pessoas. A policial explica que antes do apocalipse acontecer, ela já aprendeu o chefe Jin. Também fala que antes do mundo virar um inferno, o Jin tinha bastante poder usando métodos desprezíveis. O chefe da cidade, vendo o tumulto que as pessoas estão fazendo por causa da comida, manda que todos façam uma fila para entregarem as moedas de ouro em troca de comida. Uma mulher entra na fila e pede 2 tigelas de sopa para ela e seu filho. Porém, o vendedor diz que o preço subiu, fazendo com que ela somente possa comprar uma tigela com 4 moedas de ouro. Ela, sem poder demorar muito na fila por causa das reclamações dos outros, aceita e vai embora. O protagonista, ao ver essa cena, fica triste ao ver a mulher somente comprar uma tigela de sopa. Ela, após pegar a sopa, vai para um canto comer e tenta dar à criança. Logo percebe algo por detrás dela, se virando, grita pedindo para a pessoa não roubar a sua sopa. O protagonista fala para ela não ter medo enquanto lhe dá alguns pães. A mulher, assustada, diz que não quer o pão e sai correndo. Ele tenta contra-argumentar, dizendo que ela não precisa ter medo e a pede para esperar. Mesmo assim, ela vai embora. A policial pede para esquecer tudo isso, pois a mulher está muito assustada e não quer nada que ele possa dar. Ele, sem entender, pergunta o que está acontecendo, falando que certamente oferecer algo bom para ela, que estava morrendo de fome. Então pergunta à policial por que a mulher rejeitou a comida. A policial pergunta se ele não acha a cidade estranha. Do lado do chefe da cidade, alguns homens se voluntariam para ser exploradores da cidade. O Jin diz que este trabalho é muito perigoso. Os homens dizem que ainda querem trabalho, perguntando se receberão pão para comer. Jin manda seu subordinado dar a eles a comida. Esses, ao verem os pães, avançam para pegar, brigando um com os outros. Um sobrevivente chamado Danshu se apresenta e se ajoelha, pedindo ao chefe da cidade que permita que um médico vá avaliar sua irmã para salvá-la. Fala que caso ele permita, fará o que ele quiser. Jin pergunta ao homem o que há de errado com a irmã dele. O manda se levantar, dizendo que irá ajudá-lo. O sobrevivente diz que faz dias que sua irmã está com febre alta, por isso veio até ele para pedir ajuda. O Jin diz que basta ele entregar a garota para ele que tudo ficará bem. O sobrevivente diz que a garota somente tem 15 anos de idade. O Jin afirma que ele é um bom irmão, mas diz que, sendo um homem de negócios, não faz nada por caridade, que todo empresário visa o lucro. Fala que já que ele não quer entregar a garota, ele pode fazer outra coisa. Então diz que caso ele esteja disposto a se juntar ao grupo de exploradores, permitirá que o médico cuide da irmã dele. O sobrevivente, ao ouvir tudo isso, fala que está disposto a se juntar ao grupo de exploração. O chefe da cidade, ao ouvir, fica alegre, dizendo que irá avisar ao médico para visitar a irmã dele. Ainda o alerta, dizendo que caso ele tente o enganar, fará algo com a garota. Os sobreviventes da cidade ficam observando tudo, ficando surpresos pelo Danshu se juntar novamente ao grupo de exploradores. O protagonista e a policial escutam tudo que os sobreviventes disseram sobre o Danshu e sua irmã. O protagonista sorri ao escutar tudo. O Danshu fez na última turma de exploração. Em outro local, o Danshu cuida da sua irmã, pedindo para que ela aguente mais um pouco, prometendo que ela será curada logo. Esse
Jin é maligno demais querendo ter algo com uma garota como essa. É uma criança. O Mano Wang vai passar a faca fácil nesse líder da cidade, já tô vendo. O Dashu se desculpa dizendo que é culpa dele por não ter habilidade suficiente para comprar comida e garantir a segurança dela. Tá chovendo aí onde vocês estão também, porque aqui começou a escorrer água do meu rosto do nada. Ela, ao ouvir tudo que ele disse, diz que sair da cidade é perigoso, o alertando sobre entrar no grupo de exploração. Ele mente dizendo que somente será um guarda-costas. Nessa hora uma pessoa bate na porta. Dashu grita perguntando quem é antes mesmo do Wang poder falar alguma coisa, a porta cai. Ele se desculpa dizendo que não sabia que a porta é tão frágil enquanto diz que veio trazer remédios para a irmã dele. Com um pedaço de madeira o Dashu tenta impedir perguntando se eles são o pessoal do chefe da cidade. O protagonista diz que somente veio ajudar a curar a irmã dele e este ao ouvir isso fica desconfiado perguntando o que ele quer em troca. A policial Miao, percebendo que a garota está com a febre muito alta, tenta se aproximar. No entanto, o Dashu tenta proteger e impedir dela avançar, mas o Wang o convence dizendo que ele poderá cancelar o contrato que fez com Jin enquanto salvar a irmã dele. Ele, ao perceber isso, implora que salvem a irmã dele. Ela pergunta se ele tentou esfriar o corpo dela, mas ele diz que não sabia disso. A policial Miao lhe dá uma bronca sobre ele não saber o básico. Assim, após um tempo, ela consegue tratar a garota, permitindo que os dois entrem no quarto. Wang agradece a policial por ela tratar a garota. Dashu fica feliz em ver que sua irmã está melhor, então se ajoelha na frente dos dois agradecendo, ainda diz que a vida dele lhes pertence a partir agora. Wang o manda se levantar. Ele diz que fará tudo o que eles quiserem. O protagonista pede que ele conte a atual situação da cidade com o máximo de detalhes possível. Dashu fica surpreso dizendo que pensou que eles pediriam para que ele matasse alguém. Wang, percebendo o mal-entendido, se apresenta dizendo que se chama Wang Bin enquanto a mulher que cuida da irmã dele se chama Miao Huiyun. O Dashu se apresenta como Li Dashu enquanto diz que sua irmã se chama Li Xiaolu. Wang pergunta se ele era um soldado antes do apocalipse e ele confirma dizendo que era do exército. A policial Miao pergunta se era das forças especiais, ele confirma, mas diz que teve que sair após um ferimento. Wang pergunta se o grupo de exploração é um grupo que ajuda a limpar as áreas dos zumbis e procurar por comida. Dashu diz que no Distrito Norte tem muitos zumbis. Por causa disso ele diz que não é possível limpar facilmente, mas diz que o chefe Jin não faz a exploração para procurar comida e sim para procurar a ouro. Wang pergunta o porquê de o Jin querer ouro. Ele conta que muito antes do apocalipse o Jin sempre quis ouro a todo custo. Revela que os móveis deles e até o banheiro dele é de ouro. Wang pergunta à policial Miao qual crime o Jin cometeu para ser preso pela polícia. Ela diz que este, antes de levado, disse que com o poder financeiro que tem logo será solto e depois a fará feliz. O Wang, ao ouvir isso, fica irritado dizendo que mostrará a ele o que é a felicidade enquanto a policial o acalma. Ela relata que após o apocalipse começar, o Jin controlou os outros presos e fugiram da prisão continuando suas ondas de crime. O Duzi pergunta se ele realmente quer enfrentar o Jin e ainda diz que esse tem muitas armas de fogo e até mesmo um tanque. O protagonista pergunta o porquê dele não se juntar com o Jin sendo que esse é tão forte. O Duzi pergunta ao protagonista se ele sabe o que as pessoas da cidade comem tirando o Jin e os subordinados dele. Wang pergunta se a sopa poderia ser carne de rato. O Dashu diz que fosse carne de rato até comeria, mas diz que não é carne de rato, conta que é carne humana misturada com carne de zumbi, deixando Wang e a policial Miao enojados de saberem a verdade. O Dashu conta que os 5 homens que vão para a exploração fora da cidade para enfrentar zumbis. No entanto, não é somente para isso e sim para se tornarem uma isca para atrair o rei zumbi, conta que este é muito sanguinário. O Wang, ao ouvir isso, fica surpreso